finalmente a chegada do primeiro filho, que aí, será que vai mudar, gente, essa família que vai ter a chegada do primeiro filho? Será que você vai precisar lidar aí com algum desafio emocional? Se fosse só um, tava bom, né? Mas na verdade são vários. Bom, vamos lá. Primeiro desafio que você lida, mulher, aí com a chegada do primeiro filho é a gestação, que sim, é uma fase onde você já ouviu falar que você vai passar por várias alterações hormonais, onde você vai ter que ressignificar muita coisa. E eu hoje entendo que nosso corpo ele foi todo formado e inclusive essas fases que nós passamos de mudanças emocionais, elas têm tudo a ver com aquilo que as fases, os processos que nós vamos entrar, porque cada desafio emocional vai gerar um aprendizado para você. E a gestação, por que normalmente nós temos 3 meses de enjoo? Você já parou para pensar? Eu tive 3 meses ali de enjoo, de cansaço, de exaustão, de tanta coisa. Mais do que a mudança física, eu lembro que, para mim, que sou uma pessoa muito produtiva, muito agitada e tudo mais, foi um tempo de compreender que a minha vida iria mudar. Então, foram 3 meses de readaptação, de aprender a desenvolver uma nova rotina, uma rotina um pouquinho mais uma coisa de cada vez, entendendo e respeitando o limite do meu corpo. Então, eu vejo que a gestação, você passa ali por essas mudanças, porque depois que chegar o filho, você vai precisar parar o mundo para esperar um bebezinho amamentar, né, durante 1 hora ali no teu peito. E você simplesmente tem que olhar para a criança, cantar uma musiquinha e esperar, não tem outra coisa para fazer. Então, durante a gestação, você vai perceber o quanto o teu corpo ele vai mudar, e é normal, tá? Mas ele vai mudar para te preparar para a chegada dessa criança. Então, o que é importante pensar? Você vai ter uma mudança de hormônios naturais, você vai ter uma mudança corporal, mas o que eu posso te aconselhar para passar por essa fase de uma forma mais leve é entender que a sua gestação, ela é uma gestação única. Então, tira aí todas as suas comparações, tira todas as suas expectativas. Ah, porque a fulana só engordou 2 quilos, porque a ciclana foi isso, foi aquilo. Meu amor, você vai ter a sua gestação, vai ser o seu tempo, a sua fase, o seu jeito. O que eu te aconselho é estude, porque com conhecimento você vai entender as mudanças corporais, vai entender mais sobre parto, vai entender mais sobre amamentação. Ok, o estudo é válido, mas acima de qualquer estudo vai existir uma mãe aí lidando com a sua própria vida. Quando você chegar nessa fase, você provavelmente já vai ter passado pela fase do casamento, né? Nós esperamos, sabemos que tem a chegada do primeiro filho, que a mulher também não está dentro de um casamento, e são outras questões que ela precisa lidar, mas o que é importante pensar? Durante esse período de gestação, quando você precisa lidar mesmo de frente com essa preparação para esse primeiro filho, você precisa lembrar lá da sua vida conjugal e entender que, puxa, meu pai e minha mãe tinham uma relação assim, minha sogra e meu sogro tinham uma relação assado, os meus irmãos, meus primos, meus colegas, e eu construí a minha relação do meu jeito, e não vai ser diferente na gestação, na chegada do primeiro filho. Depois nós temos um puerpério. O que é o puerpério? Puerpério nada mais é do que o nome bonito que colocaram para o pós-parto, porque na saída do bebê é liberado também diversos hormônios que faz com que a mulher fique mais sensível, assim, muito sensível. Muitas mulheres relatam até sintomas depressivos durante esse processo de puerpério. Uma vontade de chorar sem motivo, um cansaço também, muitas vezes pegando nojo do marido, querendo ficar isolada, não querendo conversar, não querendo receber pessoas em casa. É normal. Até que ponto é normal, Eliane? Até o ponto, muitas mulheres não querem cuidar de si, do seu corpo,
respeite esse processo, porque você está passando por mudanças emocionais, hormonais naturais de um puerpério. Você vai lidar também com a falta da barriga, o bebê estava dentro de você, agora está do lado de fora. Tem uma criança ali que está o tempo inteiro dependendo de você, você agora, se na gestação já foi difícil lidar com as emoções de saber que teria que dar uma pausa aí na vida, ia ter que começar a fazer as coisas um pouco mais devagar, imagina agora que o bebê está ali todo dia, né? E você vai lidar com as restrições de sono, tudo. Então, o que é importante pensar? Respeite as suas emoções, viva cada uma delas, tá com vontade de chorar, chora, tá com vontade de comer, come, tá com vontade de dormir, dorme. Tenta ao máximo lidar com essa chegada de uma forma leve, né, com essa fase, porém, onde a gente precisa começar a se preocupar? Quando a mamãe, você, mamãe, não tiver mais interesse de cuidar do filho. Se acontecer isso durante essa fase, você não sentir vontade de cuidar do filho, é porque a tua mudança hormonal, o teu descontrole está um pouquinho aí desregulado demais, porque a mulher, ela pode até lidar com várias questões e a gente consegue controlar tudo sozinha dentro de casa. Né? Ó, não quero receber visita, não quero ninguém dando palpite, não quero ficar com o marido, tá tudo certo. Mas se você não quer cuidar do filho, aí você precisa buscar ajuda, tá? Porque aí já é uma questão que é um pouquinho além dos hormônios, da desregulação hormonal do puerpério. E quanto tempo dura o puerpério, Liane? Gente, puerpério não tem prazo. Ele pode durar, por exemplo, durante 40 dias e depois a mulher fica super bem. Pode ser 30 dias, pode ser uma semana, um mês. Pode ser que ele dure durante toda a amamentação, ou seja, 6 meses, tá? Ou pode ser que dure um pouquinho mais. De cara, você vai lidar pelo menos ali o normal, né, natural. Da mesma forma que a gestação, a maior parte das mulheres ficam 3 meses com mudanças de enjoo e tudo mais, a maior parte do puerpério também tem uma mudança de 30 dias ali para lidar melhor com as emoções. Que é quando você começa a desenvolver uma rotina melhor, começa a entender, se adaptar. Então, é uma fase também. Por isso que pelo menos um mês a mulher deve ficar focada ali 100% para a criança. Eu sei que existe, né, a licença maternidade e que não é todo mundo que tem direito, porque afinal nem todo mundo trabalha CLT e muitas mulheres que moram fora do país também não têm às vezes não têm essa licença maternidade. Então, o que é importante entender? Pelo menos um mês de dedicação vai ser necessário por conta do seio, por conta da adaptação, mas não existe regra. Tem mulher que no segundo mês já consegue voltar a trabalhar, provavelmente não com a mesma rotina, mas ela consegue retomar uma coisa, um projeto ou outro. Então, também não fique se comparando e também não fique exigindo de você, por exemplo, nossa, mas meu Deus, sou a pior mãe do mundo, porque eu voltei a trabalhar com 32 dias de vida do meu filho. Passamos dessa fase, né, meu amor? O importante é que você seja uma mãe presente, que você entenda que aquela criança precisa de você mesmo. Se você puder ficar 4, 6 meses, 1 ano, 2 anos em dedicação total a esse filho, excelente. Mas se você não puder, você não vai deixar de ser uma mãe boa só porque você precisou retomar pelo menos meio período, algumas horas de trabalho ali no segundo mês, tá bom? Outra coisa, o que vai mudar com a chegada do primeiro filho? O casamento. E ele vai mudar mesmo. Primeiro, vocês vão ficar no mínimo 40 dias sem poder ter relação sexual, por conta que a mulher está ali menstruando ainda, né? Não é nem menstruação, mas é o líquido que sai ali do próprio parto. E tem uma duração ali, e até cicatrização, muitas vezes, voltar as coisas para o lugar. Há indicações para evitar 40 dias de relação sexual no início. O que pode passar disso, inclusive? Então, se você tem uma rotina saudável de relação sexual, você já vai ter essa mudança básica aí de que não vai poder ter relação durante 40 dias. Antes eram só vocês, agora tem a chegada do filho, ou seja, vai ter que adaptar. E como eu sempre falo, toda fase do casamento vai exigir de você uma nova adaptação, um novo acordo, nova rotina. Então, pode ser que vocês se estressem mais, discutam mais, né, nesse período. Tá tudo bem, mas precisam
de muito diálogo, de entender que vocês vão precisar. Não adianta pensar assim, tá? O que acontece muito. O filho chegou, ele vai se adaptar à minha rotina. Que agora ele que se vire para se adaptar à nossa rotina. Não funciona assim, meu amor. Quem dera fosse, mas não é assim. Então, vocês vão precisar desenvolver uma nova rotina com esse filho. E vão ter filhos que vão dormir bem a noite inteira, vão ter filhos que vão ter muita cólica, vão ter filhos, cada um vai exigir de você um novo casamento. Então, é importante que vocês desenvolvam uma nova rotina com base na chegada do filho de vocês, mas lembrem-se que vocês só tiveram filho porque ele é fruto do amor de vocês. Eram vocês dois no começo e vão ser vocês dois no final. Então, o casamento, no puerpério, no início, não tem como priorizar. Tá? E tá tudo bem, faz parte. Traga o seu marido, converse com ele, amor, faz parte, é uma fase. Mas com a adaptação, 30, 40 dias, já voltou a hora de começar a pensar mais nesse casamento. Agora sim, eu vejo muitas mulheres também, nossa, acabou de ter o filho, eu preciso sair uma vez por semana para jantar com meu marido. Meu Deus, calma, há tempo para todas as coisas. Esse é o tempo que chegou um filho, calma, adapta, faz uma nova rotina. Beleza, amor, vamos começar a pedir ajuda? Vamos ver se alguém consegue ficar com o nosso bebê uma vez por semana? Vamos começar a sair para tomar um sorvete na esquina? Vamos começar a voltar nós dois? Às vezes não tem ninguém para ficar com ninguém, com o seu filho. E tá tudo bem, porque a responsabilidade são dos pais. Mas o que você pode fazer? Amor, vamos fazer assim? Toda sexta-feira a gente bota o bebê para dormir e aí a gente tem um tempo só nosso. Nem que seja um filme juntos, uma horinha, vá fazendo a nova rotina e voltando a repriorizar o casamento aos poucos, tá? Mas não se cobre muito em relação a isso. Afinal, agora vocês são uma família, faz parte dessa nova família, essa nova rotina. Outra coisa será que vai sofrer alteração? É a carreira. Será? Será? Vai. E se você está assistindo esse vídeo antes de ter filho, sim, pense o quanto que profissional você quer ser, que carreira você quer ter. Não estou falando de cargos, estou falando de carreira. Quando você pensa em ser mãe, tá? Para você se preparar e se planejar para isso. Lembrando que planejamento não quer dizer ser intensa. Então, não quer dizer que você planejou que tua carreira vai ser assim, assim, assado, e só quando chegar nesse nível você vai ter filho, porque as coisas não funcionam dessa forma, tá? Nem sempre tudo sai exatamente como a gente planeja. Então, o que você pode pensar é, puxa, eu gostaria, por exemplo, de trabalhar meio período. Legal, você gostaria de trabalhar meio período? O que se adapta dentro disso? Aula, concurso, trabalhar online, vender roupas, fazer bolo para fora. Puxa, é isso, você vai começar a pensar que agora tem alguém que depende 100% de você, né? Eu não acho, vou falar aqui de forma muito pessoal, que foi o que me motivou a trabalhar menos com a chegada do meu primeiro filho, justamente a questão de que eu não acho saudável colocar uma criança na creche, né, 7 horas da manhã e voltar a buscá-lo 8 da noite, que era a minha jornada quando eu trabalhava de CLT, no centro de São Paulo, metrô, enfim. Essa era a minha rotina, e dentro dessa rotina eu não achava saudável pegar um bebezinho ali de 6, 4 meses e colocar dentro de uma creche para ficar o dia inteiro lá. Por este motivo, eu comecei a construir caminhos que me fizessem trabalhar meio período. E foi aí que eu consegui construir uma rotina que puxa, depois que eu tiver filho, eu vou conseguir, pelo menos ali nos primeiros meses, até adaptação e tudo mais, trabalhar um período menor. Todo mundo precisa ser assim? Não, gente, não existe a tal da regra. Mas pense o que você, mulher, quer como mãe. Começa a pensar nisso, não espera só engravidar para pensar, porque 9 meses você não adapta uma vida inteira. Então, começa a pensar, porque quando você pensa, você constrói caminhos. É isso que eu acho importante. Você pode simplesmente virar e falar, ah, mas é assim mesmo, todo mundo faz isso, mas é assim mesmo e tal, como eu já ouvi muito. Nossa, mas você não quer botar seu filho no creche? Como assim? Todo mundo põe, ninguém morre. Tudo bem,
mas eu queria que você começasse a pensar, porque foi pensando, e foi um pensamento que me gerou assim, puxa, mas tem que ser assim? Eu não gostaria, será que não é possível? Foi com essa insatisfação que meu cérebro começou a pensar, a estudar e a construir caminhos que me falassem, não, existe outra forma que não necessariamente trabalhar 12 horas fora de casa e passar, ver meu filho só à noite e tudo mais. Então, foi com esse pensamento que eu consegui planejar. Então, eu queria que você, se esse é o desejo do teu coração, mulher, de passar tempo com o seu filho, de poder ser mãe, e não, você também não quer abrir mão do mercado de trabalho, comece hoje a pensar nessa carreira, tá? E você que já chegou o filho, ele já chegou, e agora? Tudo bem, comece a pensar também. Você vai descobrir formas de sobreviver, de ganhar dinheiro, que vai surpreender você. Eu tenho uma colega que sempre trabalhou CLT, da área administrativa e tudo mais, ela nunca se imaginou fazendo outra coisa, até chegar o filho. E quando chegou o filho, sabe, hoje ela tem três meninas? É, são três meninas. E hoje, quando os filhos chegaram, o que ela fez? Ela começou a vender marmitas fitness. E ela se encontrou vendendo marmitas fitness. Entende? E hoje ela fala, Eli, não volto para o mercado de trabalho, porque hoje eu consigo ajudar financeiramente, porque a gente sabe que apesar da mulher ter muitas mulheres terem um desejo de ficar em casa e cuidando dos seus filhos, nem sempre é possível, por conta da condição financeira, tem que realmente contribuir ali financeiramente em casa. Mas o desejo, entenda isso, o desejo do seu coração vai fazer com que você pense e construa caminhos que vão te tirar do padrãozão, tá? Então, sonhe, acredita em Deus, confia, pensa, seja criativa, mulher, você é muito criativa. Usa essa criatividade também para se adaptar e ser uma mãe presente, o mais presente possível na vida do seu filho, tá? Outra coisa, amigos. Não deixem totalmente os amigos, né? Porque você é aquele amigo que vai tirar você da bolha de falar de bebê, de fralda, de desenho. E isso vai fazer com que você relaxe a tua mente. Mas é claro que você não vai conseguir manter mais a mesma rotina que você tinha antes de encontrar as suas amigas, os seus amigos. E faz parte. Há tempo certo para todas as coisas, tá? Outra coisa, família. Enquanto mais você puder envolver a tua família com o teu filho, melhor, tá? Mas entenda que vocês agora são uma nova família. E agora a família de vocês é que devem desenvolver novas tradições. Mas não necessariamente você tem que aceitar tudo que a família impõe. Você pode fazer a cara de alface, né? Tipo, respeitando a história daquela família, respeitando por que aquela família acredita daquilo naquela forma, mas para dentro de casa, a sua regra, a sua cultura, as suas tradições com o seu marido. Rede de apoio. A famosa rede de apoio, né? O que eu quero que você pense? Rede de apoio, ela serve para apoiar, não é uma rede de descanso. Então, você precisa olhar para esse lugar de uma forma muito delicada. Por quê? A rede de apoio, ela é uma rede que nem todo mundo tem, mas quem tem pode utilizar dela, mas não é porque você pode que você deve utilizar. Por quê? Quanto mais envolvimento de outras pessoas na criação do seu filho, mais ele vai ter aí regras, tradições diferentes. Então, quando você deixa lá o teu filho aos cuidados de uma avó, de um avô, não tem problema nenhum. Mas saiba de que aquela criança vai repetir aqueles padrões, ela vai entender e se comportar como aquela família, como aquele pai, como aquela avó está ensinando. E a rede de apoio, ela precisa de fato de ser de apoio e não uma rede de responsabilidade. O filho é responsabilidade sua e do seu esposo, tá? Então, cuidado com essa terceirização, porque hoje nós temos muito avós, né, muito cansados, muito sobrecarregados, porque eles são obrigados a ficar com os filhos, com os netos.
Deixa eu te falar uma coisa, eles gostam disso, eles amam. Tem muitos avós que fazem questão de estar com os seus netos, mas não quer dizer que não seja cansativo, não quer dizer que não seja, que eles não tenham que mover toda a estrutura deles, os médicos, as viagens, os descansos, para cuidar dos seus netos. Então, toma cuidado para essa rede de apoio não virar uma rede de descanso, porque hoje eu vejo mulheres do tipo, nossa, minha mãe não me ajuda a ficar com meu filho. Como se fosse uma obrigação da avó ficar com o filho. Se você tem a rede de apoio, ótimo. Se não tem, meu amor, tá tudo bem, tá? Você vai dar conta. Tenha pais amigos. Por quê? Porque isso vai fazer com que você tenha mais leveza. Porque é totalmente diferente você passear com amigos que são amigos solteiros e amigos que já têm filhos. Até dentro de um restaurante, quando o filho dá um choro, tem que trocar, é muito mais tranquilo para aquele casal. Enquanto que outros casais solteiros, quando estão ali com o bebê, olham e falam: meu Deus, essa criança é escandalosa, porque não entende que aquela criança está dando ali, né, um chilique, algum comportamento que faz parte natural de uma criança, e quando você tem pais, amigos, meio que você se sente apoiado, sabe? As pessoas, você sabe que naquele círculo você tem alguém que te entende, que compreende, e fala, olha lá, tá chorando normal, daqui a pouco passa, faz parte, não sei o quê. Porque já entende, isso vai fazer com que você se sinta ainda melhor, tá? Entenda que a chegada do primeiro filho é um projeto, e depois pode ser que passe, né? Mas ele é um projeto de 18 anos. Então, quando você para e pensa na construção de uma empresa sólida, que vai durar anos, que vai deixar um legado, que vai mudar de fato a economia de um país, 18 anos é muito pouco? Uma empresa de 18 anos, muitas vezes, nem tem gente que nem fecha contrato porque fica com receio. Então, entenda que quando a gente para e pensa assim, nossa, para construir uma empresa, será que vale a pena eu dedicar 18 anos da minha vida? Vale! Quanto tempo você demorou para construir sua carreira? Eu demorei 20 anos para construir praticamente minha carreira, né? Quando você olha para, em termos de formação, experiência e tudo mais, leituras, estudos, e conseguir ganhar o meu espaço, captar clientes, mais de 18 anos. Quando você olha para uma instituição, uma ONG, que você vai gastar ali 20 anos da sua vida, nossa, tá ótimo. E quando a gente pensa que o projeto de um filho dura 18 anos, meu Deus, é muito tempo, eu não quero ter filhos. Ou, nossa, será que vale a pena? Gente, 18 anos passam. Se você vai viver uma média de 80 anos, você vai dedicar 20 em média para a criação de um filho, e depois você vai curtir o restante, entende? Então, vale a pena. Entender isso vai te trazer muito mais leveza do que ficar tentando viver tudo ao mesmo tempo, né? Porque exatamente o próximo tópico, né? Que você pode ser tudo, mulher, mas não tudo ao mesmo tempo. Há tempo para todas as coisas. Então, respeite o teu tempo, respeite o tempo do teu filho, porque isso vai se tornar muito mais leve do que você ficar lá. Eu podia estar viajando, mas estou aqui amamentando. Nossa, eu podia estar dormindo, mas estou aqui amamentando. Podia estar fazendo um livro, mas estou aqui amamentando. Entenda que há tempo para todas as coisas. Depois você vai conseguir retomar aí os seus projetos. Então, entenda, é uma fase de 18 anos, no mínimo, tá? Nos Estados Unidos, depois dos 18, os filhos precisam ir embora de casa. Na verdade, em vários países, os filhos precisam ir embora de casa depois dos 18. E isso é saudável, tá? Mas busque a leveza para viver essa fase de uma forma prazerosa. Eu desejo verdadeiramente que a chegada do primeiro filho seja uma bênção na sua família, que você reconheça a beleza. A palavra de Deus fala assim, que os filhos são herança do Senhor. Eles não vão, porque o filho te torna melhor. Realmente, você começa a ter uma outra visão de mundo. Mas se você não trabalhar suas emoções, você não vai se tornar uma pessoa melhor só porque chegou um filho, não, tá? Mas a chegada do primeiro filho é a construção de uma família, uma construção de um legado. Então, entenda que isso é um privilégio, uma bênção, uma herança.
que não precisa estragar o teu casamento, não precisa estragar a tua carreira, mas que sim, você vai precisar repriorizar e reordenar. Você pode fazer isso sozinha, mas você pode contar com a ajuda de Deus, que é o mais interessado em fazer com que a sua família seja uma família feliz e bem-sucedida. Então, coloca seus projetos diante de Deus, abra mão. Eu não sei você, mas eu tive que abrir mão um semestre da minha faculdade, de iniciar a minha faculdade quando eu escolhi casar. E eu não me arrependo disso. Eu ia começar bem no começo do ano, né, a minha faculdade, deixei para começar no meio do ano, porque eu escolhi aquele primeiro semestre me dedicar para o meu casamento, para estudar, nós vamos fazer seminário de casais, e valeu tanto a pena eu ter que abrir mão de algo pessoal para o meu casamento, e não é diferente com os filhos, você vai precisar abrir mão de alguns projetos pessoais, mas vai valer a pena, tá bom? Um grande beijo, a gente se vê na próxima aula.